Afinal, nós temos escrita. Temos sim. Em África, olha, particularmente eu cresci na sociedade eu via constantemente quando era criança Sim. que os africanos não conheceram ou não criaram sistemas de escrita e começamos a escrever ou tivemos o primeiro contacto com a escrita durante a fase da presença portuguesa ou antes até com a presença árabe e depois a presença europeia. Pronto, e isso aqui ouvíamos constantemente na comunidade e também a ausência de conteúdos sobre escritas nas escolas, nesse caso na escola primária, escola secundária, do primeiro e segundo ciclo, Sim. parecia que aquilo que nós ouvíamos na comunidade era uma verdade, Uhum. mas na verdade aquilo não era uma verdade. Então, cresci pensando desse jeito e só mudei de perspectiva quando tive o primeiro contacto com conteúdo sobre escritas africanas já na universidade, 2014, no ICED. Foi lá onde, pela primeira vez, eu tive o contacto com o livro História da África Negra, do professor Boubacar Keita. Depois tive mais acesso ao livro no mesmo ano do professor Kizerbo, História da África Negra, volume 1. E em 2015 tive acesso ao livro do Cheikh Anta Diop, Nation Negre e Culture. Esses três livros trazem umas resenhas sobre os sistemas de escritas da África, criadas pelos africanos sem nenhuma influência externa. Tanto os sistemas de escrita da África Antiga, estou a me referir a civilizações pretas como o Kemet, que é o Antigo Egito, a Núbia, que atualmente é o Sudão, e o Aksum, que atualmente é a Etiópia. O Cheikh Anta Diop, no livro Nação Negra e Culture, nesse caso Nações Negras e Cultura, faz uma abordagem concisa sobre os sistemas de escrita moderno e contemporâneo da África Ocidental e da África Oriental, enquanto que o Kizerbo e o Bubacar fazem uma abordagem concisa, focando-se mais na África Antiga, Kemet, Núbia e o Aksum. A partir dessas leituras, eu comecei a ter uma outra ideia sobre a história de África e começa a surgir aquela preocupação de poder aprofundar mais para saber, porque para além da questão da escrita, também existia outras coisas que nós ouvíamos na comunidade. Por exemplo, em África, os africanos nunca criaram nada, não têm espírito criativo, inventivo. Em África nunca existiu sociedades organizadas, os pretos são pessoas de uma raça inferior, são coisas que nós ouvíamos na comunidade, e afinal de contas, não nasceram propriamente na comunidade, eram resultados de algumas ideias ou mitos eurocêntricos e racistas que haviam sido implantados há séculos. Yeah, então, muitos de nós, né, nesse caso, jovens da década de 90, que nem sequer viveram na fase da colonização, mas encontramos uma doença que foi herdada da Da colonização. colonização. Entre essas doenças está a questão da alienação histórica. Não sabíamos que os africanos, não digo que todas as sociedades africanas tinham sistemas de escrita, não exatamente isso. Existiam sociedades que tinham, e mesmo naquelas sociedades africanas onde existia escrita, havia um grupo restrito de pessoas que faziam uso disso, porque naquela época, tanto na época antiga como na época moderna, a escrita era considerada como algo sagrado, então não é qualquer indivíduo que tinha acesso a isso. E outras sociedades que não tinham sistemas de escrita tinham outras formas de comunicação. Existia a tradição oral, existiam os petroglifos, que são outros sistemas gráficos, não exatamente escrita, são símbolos, gravuras, por exemplo, as gravuras adinkra, entre outros, sona, e aí, então são outras formas também de comunicação. Então, a partir das leituras mais afrocêntricas, mais de autores africanos, nós começamos a mudar a nossa perspectiva sobre a história de África. Então, como o problema, eu havia me safado do Do problema, problema, sim. mas estava consciente que havia outros irmãos e irmãs da comunidade, não só da Sim. minha, mas outras, que também tinham o mesmo tipo de problema. Então, começa a surgir em 2016 essa preocupação de fazer pesquisas
e depois elaborar um documento para publicar, para que outros irmãos mais próximos e irmãs tenham acesso ao conteúdo e também mudem a perspectiva sobre essa questão da história da África. Ciência Aberta, na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola.